E aí, pessoal, vamos falar sobre as questões da EBSER que ocorreram agora em dezembro de 2023. A gente vai pegar 3 cargos aqui em torno de 45 questões. E eu achei uma prova bem condizente e consistente com aquilo que a IBFC vinha trazendo nos últimos anos, nas últimas questões, que inclusive a gente resolveu várias parecidas. Bora lá então. Se você não pegou a lista, não fez a prova, quiser baixar ali nos meus materiais, fica à vontade. Começando então, análise da prova, a gente vai pegar 3 cargos. Começar com assistente administrativo, analista administrativo qualquer área e analista administrador. Repito, se tu não pegou o material para aula ou não me segue ainda, já se inscreva aí para não perder nenhuma análise, nenhum material gratuito, vídeo gratuito, beleza? Bora lá então, começando com assistente administrativo. São em torno aqui de 20 questões, 15 questões, se não me engano. Pega aí, a questão 37. Uma administração, tananã, é determinada pelo respeito ao princípio da hierarquia, pelo conhecimento técnico profissional, pela competência profissional e pelo estabelecimento e fiel cumprimento de um conjunto de normas, né? A ideia racional legal, normas e racionalidade. Quem que dizia isso? Perfeito, a burocracia. Questãozinha bacana. 38. Um sistema é considerado tananã quando seu resultado final é determinado pelo estado inicial. Meu Deus, como assim? Pensa comigo. O que é um sistema? É um grande conjunto de processos interrelacionados, de partes interrelacionadas, correlacionadas, né? Uma impactando na outra. O nosso corpo é um sistema. Só que a gente tem que lembrar duas diferenças de sistemas fechados e sistemas abertos. Sistemas abertos influenciam e são influenciados pelo meio externo. A questão fala que o resultado final é determinado pelo estado inicial, o que está aqui dentro. Pensa que é uma grande esfera ocorrendo processos aqui dentro. Essa esfera está fechada, não troca informação, comunicação, energia com o meio. Isso é um sistema fechado. O que acontece aqui só depende do que ainda está aqui, do que está aqui dentro, entende? Sem depender de influências externas. Isso, então, portanto, é a ideia de sistema fechado. Bacana. 40. Sobre estrutura organizacional. Uma empresa organizada de acordo com a forma funcional sinaliza que os seus departamentos de engenharia, produção, vendas, os setores, os departamentos funcionais, deverão ser separados. Sim, lembra, em silos. Tudo que acontece dentro do departamento funciona muito bem, intradepartamentalmente. Agora, interdepartamental, entre os departamentos, há uma trincheira, uma barreira, um silo, uma parede simbólica, né? E cada um deles lida com todos os produtos da empresa. Sim, não há uma especialização só de um produto. Isso é departamentalização por produto. Aqui, as funções olham todas as áreas da empresa, na sua especialidade. 2. A organização por produto divide as unidades de acordo com os produtos. Sim, os projetos ou programas de fabricação dos produtos, determinando a forma da organização da empresa. Perfeito. 3. A estrutura por área geográfica concebe as unidades organizacionais geográficas, com base em elementos territoriais. Ótimo. Uma vez que as estratégias, circunstâncias indicam que o bom desempenho da organização depende particularmente de ajuste às condições local, à cultura local. Perfeito. Todas corretas. 41. O novo papel de recursos humanos, lembra? A evolução da área de recursos humanos. Analisa as afirmativas. 1. Propor, definir e garantir um conjunto de normas e procedimentos em linha com os princípios empresariais de acordo com a legislação aplicável. Ótimo, eu não deixo de ter a parte técnica, a parte de autoridade de linha, a parte do departamento mesmo de RH. 2. Criar e operar sistemas que permitam que as oportunidades de emprego, desenvolvimento de carreira, desenvolver as pessoas, estejam disponíveis a todos.
Ótimo. 3. ênfase na execução das tarefas, voltadas exclusivamente às necessidades internas do departamento. Não, lembra que a gente tem a função de staff. A gente auxilia todos os demais setores da organização, né? Ajuda na avaliação de desempenho, aconselha no recrutamento e seleção, aconselha sei lá, num onboarding, numa socialização, ok? Então, só as duas primeiras corretas. 42. Um programa de avaliação tem premissas. Avaliação de desempenho, né? Estas estão descritas abaixo. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Medir o desempenho real, com clareza sobre os papéis e as responsabilidades. Opa, isso é uma premissa. B. Visa a melhoria no nível de desempenho do funcionário. Sim, a gente faz a avaliação não de forma coercitiva, mas de forma de aplicar melhor essa pessoa se desenvolver também, né? Entender o que precisa ser desenvolvido. Identificar gaps de melhoria para o treinamento e desenvolvimento depois. Lembra que a avaliação está na aplicação. Como que meu funcionário, colaborador, como que eu preciso melhorar ou preciso me adequar ao trabalho que eu vou desempenhar. C. Melhorar os resultados da organização. Sempre, né? A gente faz isso sempre buscando o bem-estar do funcionário, dos objetivos individuais, mas também, principalmente, os objetivos organizacionais. D. Definir e concordar sobre tarefas-chave. Perfeito, poxa, é uma aplicação de pessoas. Quais são as tarefas mais importantes? E há de se ter um contrato psicológico também, essa expectativa, essa troca de expectativas entre funcionário e organização. Precisa haver uma concordância nisso, senão, no médio e longo prazo, até no curto prazo, pode dar problema. E contribuir para elevar o moral externo? Não, externo não. Moral interno até poderia ser, né? A equipe estar motivada, satisfeita, enfim. Então, a alternativa E. 43. Nas afirmativas abaixo estão alguns conceitos associados à qualidade. 1. Ação corretiva. É a ação levada a efeito, ou seja, a gente faz uma ação corretiva para eliminar causas de não conformidade, para eliminar as causas do defeito. Se uma máquina está quebrada, produzindo um defeito, eu vou lá e arrumo a causa, dou manutenção ou troco a máquina. Perfeito. De um defeito ou de outra situação indesejável, de modo a impedir a sua repetição. Ótimo, ação corretiva, ok. Auditoria. Consiste em um exame sistemático e independente. Lembra? O auditor, tanto interno quanto externo. Interno dentro da organização, externo é o contrato, ou né, vem aqui auditar minha empresa. Ele é independente dos demais setores. Ele tem que agir com essa independência. Ele tem que ter uma supremacia ali de contatos, de informações, de documentação para conseguir efetivamente fazer a auditoria, que visa determinar as atividades e os resultados relativos à qualidade. Se os resultados e as atividades satisfazem as disposições pré-estabelecidas. Ou seja, o auditor vai verificar se o que fora planejado está sendo executado. Ótimo. Se tais disposições estão efetivamente implementadas e se elas são adequadas para alcançar os objetivos. Porque às vezes a gente faz os sistemas de controle da qualidade, entre aspas, para inglês ver, só para ficar nas aparências. O auditor ele tem que ir a fundo e verificar se realmente está sendo feito aquilo. Ótimo, 2. 3. Custos da qualidade. Lembra do Feigenbaum. Custos relativos a assegurar e garantir a qualidade, bem como ligado aos custos da não qualidade. Lembra, eu tenho custos da qualidade e não qualidade. Custo da qualidade eu tenho a prevenção e a avaliação, né, a inspeção. E os custos da não qualidade ou da não conformidade ou custo do defeito, ele pode ser a falha interna dentro da organização ou falha externa, deu problema na mão do cliente final. Esse é o pior. Então tá tudo correto. Alternativa A.
44. Sobre PDCA, bora lá. O ciclo de melhoria contínua, como também é conhecido, visa identificar e organizar as atividades de um processo de solução de problemas, de modo a garantir de maneira eficaz o desenvolvimento de uma atividade planejada. Ok. 2. Planejar, planejamento, plan. Tá. Planejar é planejamento, definição de metas e especificação dos métodos. Isso, lembra? O que e como. O que eu vou melhorar, quais as metas, e como eu vou fazer isso, quais os métodos. Isso é o plan. 3. Agir, o act, é a ação corretiva para a melhoria ou manutenção do processo. Perfeito. Lembra? Melhoria é, deu errado essa etapa, eu giro o PDCA de novo. Vejo as minhas lições aprendidas com aquilo, com esse erro, e repito o processo. Se deu certo, eu faço a padronização, normatização, recongelamento dessa mudança, justamente para não voltar ao status quo e poder melhorar progressivamente, de forma incremental, de forma contínua. Todas corretas, portanto. 45. Tananã trata-se de um conjunto de técnicas e atividades operacionais que visam satisfazer os requisitos da qualidade. Grifa esse conjunto de técnicas operacionais. Quando a gente trata do controle da qualidade, a gente está de forma bem operacional, implementando, controlando, supervisionando, monitorando para não se ter o defeito. Então, eu fico monitorando o gráfico, monitorando carta de controle, fazendo manutenção, isso tudo para controlar que aquele processo que tem uma aleatoriedade fique próximo dos meus limites. Eu pensei aqui numa gaussiana, né? Numa curva normal, eu estou achatando ela aqui para ficar próximo à minha média, à minha meta de trabalho. Por exemplo, se eu faço um parafusinho que tem que ter 10 centímetros, ele não pode ter 11 nem 9. Eu vou me aproximando aqui para garantir, para controlar que isso daqui. Não vou usar o garantir, né? Para controlar esse processo não fique muito disperso. Isso é o controle da qualidade. Garantia da qualidade, ele é mais abrangente. Lembra, garantia da qualidade é a terceira era da qualidade. E aí envolve a alta gerência, né, a alta cúpula da organização, envolve toda a organização, não só um departamento operacional, entende? Então, o controle da qualidade está contido na garantia da qualidade. Até porque, na garantia da qualidade, a gente fala: eu não quero mais depender da inspeção em massa. Eu não quero depender do controle da qualidade. Eu quero fazer certo desde a primeira vez. Mas eu não deixo de ter o controle. Eu só não quero depender dele. Gastar menos dinheiro com o controle e mais dinheiro, recurso, né? Com o planejamento, com a garantia da qualidade. Ela é um pouquinho mais abrangente, ok? Então, questão, portanto, controle. 48. A gente está pulando numerações aqui porque não tinha a ver com a minha parte da matéria, tá? Às vezes é licitação, sei lá, é redação oficial. A respeito dos objetivos de gestão por processos, adorei. Quando cai gestão por processos, eu gosto muito. Assinale a alternativa incorreta. Aumentar o valor do produto e serviço na percepção do cliente é principalmente a ideia da gestão por processo. Você olhar para o cliente, essa visão ponta a ponta, apontando para o cliente. B. Aumentar a competitividade. Sim, quando eu agrado mais o cliente, eu ganho competitividade. C. Atuar segundo as estratégias competitivas consideradas mais relevantes que agreguem valor ao cliente. Sim, eu passo a mapear os meus processos mais relevantes, meus processos de negócio. E eu só faço isso eliminando o que não é importante na visão do cliente, né? Tudo que não gera valor diretamente ou indiretamente para o meu cliente final. D. Aumentar sensivelmente a produtividade com eficiência e eficácia. Sim, eu otimizo meus processos, eu automatizo, eu melhoro, eu fico mais eficaz. Eu consigo produzir mais, mesmo que eu não queira.
Eu não quero ficar produzindo estoque, né? E simplificar processos, sim. Aumentando atividades que não acrescentem valor? Não. Eliminando atividades, tarefas, passos, processos, macroprocessos, tudo que não agrade o cliente. 49. Sobre os enganos mais comuns na modelagem de processos, assinale a afirmativa abaixo e dê valor VOF. Mapear todos os detalhes e o objetivo final. Gente, essa questão, vou até trazer a frase corretinha aqui para a gente ver. Essa questão, ela traz entraves, mitos, vieses, quando você vai fazer uma modelagem de processo. Lembra que quando eu vou fazer uma melhoria de processos, eu primeiro tenho que mapear. O que é mapear processos? Mapear é você coletar as informações mais relevantes para você começar a poder modelar o processo. Então, mapeamento é a coleta de informações. Eu posso até usar um fluxograma vertical, aquele questionário que eu vou pintando os símbolos. Faço entrevista, olho, analiso o vídeo, isso é mapeamento. Depois eu vou para modelagem. Modelagem é você, por meio de símbolos, descrever o processo. Fazer um fluxograma, por exemplo, utilizando vários modelos, notações de modelagem. Só que essa modelagem se divide em duas. Ou eu faço a modelagem para analisar como está agora, então é o as is, ou eu faço a modelagem desenhando um estado futuro, que é o meu to be. Mas antes da modelagem, da análise ou desenho, eu tenho o mapeamento, que é a coleta preliminar de informação. Vamos lá. A gente tem vieses nessa parte da modelagem de processo, que é, por exemplo, eu me concentrar nos detalhes sem me preocupar com o objetivo final, esquecendo do objetivo final. Então aqui faltou um esquecendo do, porque mapear todos os detalhes e o objetivo final não é um engano, é algo assertivo. Então faltou ali, ó, escreva na tua prova, sem, esquecendo do objetivo final, deixando de lado o objetivo final. Segundo, então essa é a falsa. Segundo, mapear os processos determinando especificamente como serão medidos os resultados. É mapear os processos sem se preocupar como vai ser medido o resultado. Entende? Por quê? Quando você planeja, mapeia ou modela, você está vendo como as coisas estão sendo executadas. Mas como serão medidas? Como serão controladas? Entende? Então faltou um sem saber como vai ser medido depois. Saber como vai ser medido, lembra, é uma função do planejamento, inclusive, né? Estipular essas formas de controle. Depois, lá no controle, você vai medir, vai monitorar. Então, falsa. Terceira, não usar as mesmas informações e fluxogramas de uma modelagem que funcionou perfeitamente em outra. Lembra? O que é você fazer o mapeamento, modelagem de processo em uma organização? É um projeto de melhoria de processo. Dá para eu simplesmente reaplicar um projeto que deu certo em outro? Cultura diferente. Olha, só cultura diferente já tá bom, né? Não dá para usar a mesma modelagem simplesmente. Não é uma ferramenta pronta. Então aqui, ó, os erros na modelagem são mapear todos os detalhes, esquecendo-se do objetivo final, deixando de lado o objetivo final. Se concentrar no meio e esquecer o fim. Mapear os processos sem determinar como vai ser medido depois. E por último, usar simplesmente as informações e documentações, eu vou colocar mais geral, não só fluxograma, documentações de uma modelagem de uma empresa em outra. Não funciona. Se eu tenho uma empresa de consultoria, eu que trate de parar de ser preguiçoso e verificar se dá para se adequar ou não àquilo que eu tinha ali de documentação anterior. Pegou a ideia? Todas incorretas, portanto. Questãozinha bacana, pontinho fora da curva, tá? Essa daqui te exigia bastante
ideia, bastante compreensão do processo do mapeamento à melhoria de processos. Essa frasezinha ela é bem completa. 50. O mapeamento de processos deve executar algumas atividades. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. A. Expor todos os detalhes do processo? Sim, para isso que eu faço o mapeamento. B. Ter concisão e precisão na descrição do processo? Sim. C. Focar a atenção nas interfaces do processo. O que é interface? Olha, o meu processo, ele começa aqui, ele termina aqui. Quem é o fornecedor desse processo? Quem é o supplier desse processo? Da ponta de cá, quem é o customer desse processo? Quem é o cliente? Quem vai receber esse processo? Quais áreas da minha empresa esse processo perpassa? Ou ele fica só dentro de adstrito a um departamento? Ou quais stakeholders com poder, com atitude, apoiador ou bloqueador, são impactados por esse processo? Isso é a interface do processo, sem dúvida, é uma das partes mais importantes. Tá bom, mas pulando para E, por que não pode ser entrada e saída do processo? Gente, aqui faltou um verbinho para deixar essa questão mais correta. Somente entrada e saída do processo não é mapeamento ou modelagem do processo, é simplesmente a operação do processo. A entrada e a saída é uma parte do processo. Identificar as entradas e saídas, aí seria correto. Achei essa questão um pouquinho estranha. Por quê? Saber a entrada e saída do processo é importante, mas tá vendo? Faltou o verbo identificar, saber, descobrir as entradas e saídas do processo. Aí sim, me preocupar quais são as entradas, mas não as entradas em si. Isso é a própria operacionalização do processo, entendeu? E faltou a D, né? Fornecer uma análise de processos poderosa e consistente. Cuidado com análise e desenho. Se a banca for no detalhe, análise é atual, desenho é estado futuro. Só para a gente ficar bem safo nisso e não perder questão. Beleza, fizemos as questões do assistente administrativo. Agora a gente vai pegar a analista administrativo qualquer área de formação. E só lembrando, se a tua prova não está aqui, não está comentada e você quiser, deixa nos comentários, fala aí comigo, me coloca à disposição. Qualquer área de formação, então, questão 31. O estudo da administração como uma ciência começou com as grandes mudanças trazidas pela Revolução Industrial e com a crescente urbanização da sociedade moderna. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da escola da administração científica, Taylor, tarefa, melhor forma de se trabalhar, abordagem bottom-up, lá no chão de fábrica, lá na produção, na melhor forma de fazer os tempos e movimentos. Isso é administração científica. ênfase na estrutura organizacional, isso é FAIOL. E estudo da interdependência a outras organizações, não, ela era de sistema fechado. B. ênfase na estrutura organizacional, FAIOL. Estudo das normas sociais, normas do grupo, Elton Maio. C. Utilização dos princípios de FAIOL. FAIOL, clássica. 14 princípios gerais da administração, também FAIOL, clássica. D. Padronização, sim. Estudo de tempos e movimentos, perfeito, é o nosso gabarito. Preocupação com as regras, burocracia. Administração por objetivos, neoclássica, Peter Drucker. Beleza? 32. As principais características da burocracia. Lembra? A burocracia é impessoal. Você não trata com pessoas, você trata com o cargo. É profissional. Você tira aquele dono da empresa que fundou e bota alguém especializado, que estudou para aquilo, que tem mérito. Meritocracia poderia vir aqui, certo? E você toma a organização pelo seu caráter formal. Então você tem que buscar meritocracia, formalidade, profissionalismo, impessoalidade. E é a nossa alternativa C.
Fechou? 33. Lembra aqui só. é, ó, ele trata ali capacitação, pessoalidade, nada a ver. Tá? E não é formação, é formalidade. Cuidado na hora da prova ali, né? Isso foi o Weber. 33. A teoria Tananã quebrou um paradigma. Se quebrou paradigma, lembra das disruptivas. Para ela, não existe uma melhor maneira de administrar. Opa, tudo depende. Lembra? Oh, que saco, na administração tudo depende. Pois é, uma solução universal não existe. Isso é a nossa teoria contingencial. A partir dela, tudo virou poeira, né? 34. Sobre planejamento. Planejamento dá um norte para a empresa? Com certeza, ele dá o alinhamento estratégico. Ele traça a rota para a visão de futuro. A partir disso, todos os esforços têm que convergir para isso. Se algo não convergir, se algo divergir, há um descolamento estratégico. Isso não pode ocorrer. 2. Define os parâmetros de controle. Define, ele fala como será controlado. 3. Monitora o desempenho? Não, aí é função do controle. 4. Atua no treinamento e desenvolvimento? É função da direção. Então, 1 e 2 correto apenas. 35. Gucci é uma ferramenta que os gestores utilizam para priorizar problemas. Muitas vezes temos diversos problemas ou oportunidades para lidar ao mesmo tempo e devemos fazer uma lista dos assuntos que devem ser tratados ante aos demais. Lembra? Gucci, Pareto é priorização. Ou Pareto, né? Muitas vezes temos diversos problemas, tal, tal, tal. Ah, já li. Ah, um problema ganha uma pontuação baixa no aspecto gravidade sempre que sua ocorrência ocasionar um prejuízo considerável. Aí não pode ser baixo, né? Lembra, gravidade é o impacto, o resultado, o tamanho do problema. Urgência é, esse problema dá para esperar ou não? É um problema que ele vai ocorrer ainda? Ele está dormindo? Ele está em estado de latência? Ou ele já está ocorrendo agora? E a tendência? Qual é a evolução desse problema? Vai piorar? Tende a melhorar? Tende a estagnar? A estabilizar? Ok? Então a errada. B. A urgência mede a probabilidade de crescimento. Não, isso é tendência. A tendência indica se o problema ocorrerá rápido ou não. Isso é urgência, tá trocado. Para cada um dos critérios, a matriz Gucci é atribuída uma nota de 1 a 10. É de 1 a 5. Alternativa E, portanto. Cuidado, tá? É de 1 a 5. 36. O BSC é uma metodologia de medição e gestão de desempenho que traduz a missão empresarial e a estratégia em objetivos e iniciativas, baseada em 4 perspectivas e um mapa estratégico. Assinale as afirmativas. Então ele traz ali, né? Perspectiva financeira, clientes, processo e aprendizado. Ótimo. Financeira. Relaciona-se normalmente com indicadores de lucratividade? Sim, como receita, margens, ROI. Ótimo. 2. Perspectiva dos clientes. Identifica as medidas que a empresa deve tomar para se capacitar para desafios futuros? Não, isso é aprendizado e crescimento. 3. Perspectiva de processos internos. Identifica os processos críticos que a empresa deve focar para ter sucesso? Ótimo. Então, 1 e 3 correto até agora. 4. Perspectiva do aprendizado e crescimento. Identifica os segmentos que a empresa atuará, as medidas de desempenho que serão aceitas e mapeia os processos que causam maior impacto nos clientes. Isso é a perspectiva de cliente. Então, ele inverteu 2 e 4. Então, 1 e 3 correto, alternativa B. 37. Entender as 5 forças de Porter, nosso diamante, né, da estratégia, possibilita ao gestor escolher a melhor estratégia para sua formalização. De acordo com Porter, assinale a alternativa que apresenta as 3 principais estratégias genéricas. Cuidado com essa questão. Se você leu só o início ali das 5 forças, nas alternativas tem 5 forças, tem as 5 barreiras, enfim, chame como quiser, diamante competitivo. Mas ele pede as 3 estratégias genéricas de Porter. Lembra? Liderança em custo, focalização, diferenciação. Lembra que eu posso focar de forma genérica,
Ah, eu estou focado num segmento de mercado. Ou eu posso focar liderando em custo e ainda eu posso focar me diferenciando. Cuidado, tá? Essas três estratégias genéricas pode se uma delas, né, o enfoque pode se subdividir. Mas normalmente a banca pergunta só as três estratégias mesmo. E aí ele vem aqui, ó, ameaça de produto substituto é barreira, forças, né? Ameaça de novas barreiras, não existe. Ameaça de novas barreiras. Poder de negociação dos clientes, poder de barganha é barreira. Então não é, ele quer as estratégias genéricas. Ameaça de substitutos, barreira. Diferenciação, estratégia genérica. Poder de negociação de fornecedor, barreira. Liderança em custo, sim. Ameaça de novas barreiras, não existe. E foco, sim, é uma estratégia genérica. D. Ameaça de novas barreiras, não existe. Diferenciação, sim. Poder de barganha dos fornecedores, é barreira. E E. Liderança em custo, diferenciação ou foco, enfoque. Perfeito, é o nosso gabarito. 38. A estrutura organizacional é o modo com que a empresa ou órgão público divide o trabalho e a responsabilidade, além da maneira como coordena todos os esforços realizados. Assinale a alternativa correta. Uma estrutura organizacional se limita aos diversos departamentos e setores da empresa. Não se limita. A gente tem ainda comunicação, decisão, autoridade, responsabilidade. B. Propósito principal da estrutura organizacional é o planejamento. Não, é a organização, tanto que ele está na função organizar. C. Ao organizar, estamos alocando pessoas e recursos diversos para que possamos atingir os objetivos da empresa. Ó, deixa de lado. D. O processo de direção envolve a divisão das tarefas dentro de uma empresa. Não, isso é organização. E. A estrutura organizacional não é um conjunto ordenado de responsabilidade, autoridade, comunicação e decisão. É justamente isso. As partes da estrutura organizacional é justamente os elementos de responsabilidade, de autoridade, as linhas de comunicação e as linhas de decisão. Se é centralizado, se é descentralizado. Portanto, a gente fica com a nossa alternativa C. 39. A forma gráfica de descrever uma estrutura organizacional é o nosso organograma. Enquanto que a ferramenta tananã possibilita o mapeamento e redesenho dos processos. Isso é fluxograma. Então, organograma, fluxograma, alternativa E. Tô indo bem direto ao ponto, tá, galera? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. 40. Um departamento é uma unidade organizacional que desempenha funções específicas, especializadas dentro de uma empresa e concentra um conjunto de tarefas. Assinale a correta. Departamentalização funcional agrupa as pessoas de acordo com a semelhança das atividades. Sim. Das habilidades e dos recursos disponíveis para as funções? Perfeito. Nosso gabarito. Vamos para as outras. A departamentalização por produto é a mais conhecida e utilizada? Não, ainda é a funcional. C. A departamentalização funcional possibilita aos gestores focar nos fatores específicos de clientes? Não, essa é por cliente, ou por clientela, ou por mercado. Mercado consumidor, né? D. Departamentalização por processo é temporária. Inclusive, ela é bastante rígida, porque eu aloco os recursos de acordo com o fluxo de processo, as máquinas, linhas de montagem, né? Isso é a departamentalização na questão ali por projeto, que é prazo determinado. E departamentalização por clientes costuma ser utilizada apenas no nível estratégico. Não, nada a ver, não tem nada a ver. 41. Atividade de transporte, vamos para materiais então. Tem várias maneiras de ser executada. A forma de executar e movimentar carga entre dois pontos, levar de A para B o produto acabado, o insumo, com várias maneiras de transporte. É o multimodalismo. Lembra? Modal ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário, enfim. Ou seja, é um modo de se transportar. Assinale a incorreta.
Transporte aquaviário é denominado para toda e qualquer movimentação de cargas que utilize meios aquáticos. Sim, é subdividido em marítimo, fluvial e lacustre. Sim, e lembra que o marítimo eu posso subdividir entre marítimo normal ou intercontinental, eu já vi banca cobrar, doutrinador cobrar, e a cabotagem, que vai ao longo da costa, dentro daquele limite da costa. Em águas rasas, né? Não sei. Bom, então a A está correta. B. Transportes terrestres também têm suas divisões, que são rodoviário e ferroviário. Sim. O ferroviário é o mais flexível deles. Não. Quem é o transporte mais flexível é o rodoviário e é o mais caro também. Então é a nossa errada. E C. Transporte aéreo utiliza aeronaves? Sim, tanto para pessoas como para cargas ou mistas. Ok. D. O transporte é considerado um elemento de custo na atividade industrial, um elemento alto de custo, principalmente no Brasil. Os custos logísticos são muito caros devido à ineficiência da nossa matriz logística. E comercial e a racionalização desta operação é vital para a estrutura econômica financeira. Sim, senão a empresa nem consegue escoar os produtos. E. Transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil? Sim, e é o mais caro também. 42. O diretor do departamento ABC controla rigidamente os servidores. Rigidamente. Toma todas as decisões, centraliza nele. Não delega nada. Quem que é esse cara? É o autocrático. Liderança autocrática. 43. Ou coercitiva também, né? 43. O controle é o processo administrativo que busca avaliar se os objetivos estão ou não sendo atingidos pela empresa. E se ainda aqueles objetivos fazem sentido, né? Não é etapa do processo de controle. Estabelecer padrões. Sim, é processo de controle. Treinar e desenvolver pessoas. Não, isso é direção. Monitorar o desempenho, sim. Comparar com o resultado padrão, sim, com aquele padrão estabelecido. E estabelecer medidas. Cuidado, não é estabelecer os mecanismos de controle. Isso também é função de planejamento. 44. O processo de gestão de pessoas configura-se cada vez mais estratégico para que uma empresa tenha sucesso e se destaque. Com base nisso, assinale a alternativa correta. A área de recursos humanos vem se transformando e deixando de se preocupar com o atingimento dos objetivos estratégicos. Ninguém deixa de se preocupar com o objetivo estratégico. Lembra do alinhamento estratégico. A está errada. B. Nas organizações modernas, a tendência é a centralização. Não. Tendência é descentralizar, ainda que se haja uma centralização muito grande. C. A gestão de pessoas visa assegurar a vantagem competitiva das organizações. Sim. E promover o alcance dos objetivos individuais vinculados ao trabalho. Também. Lembra, há de se ter um equilíbrio entre a cada ao anseio individual e os objetivos organizacionais. Separe essa C. D. Desenvolver e manter a qualidade de vida não é um objetivo da organização? É da gestão? É sim. Até porque senão não mantém ninguém, sai todo mundo. E. Os modelos de gestão de pessoas podem ser classificados em estratégico, tático e operacional. Não. Modelo de gestão, a gestão de pessoa pode atuar no nível estratégico, tático e operacional. E hoje há uma concentração maior numa gestão estratégica de gestão de pessoas. Modelos de gestão de pessoas é, por exemplo, gestão por competência, gestão por desempenho, resultado, remuneração fixa variável. Isso são modelos, ok? Então ficamos com a C mesmo. 45. Um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetado. Pode influenciar ou ser influenciado. Isso é parte interessada ou stakeholder. 46. Em organizações focadas em processos, existe um responsável por cada processo chamado gestor. Lembra que acima do gestor de processos eu tenho o dono, o process owner. O gestor é aquele que vai
dirimir conflito, gerir no dia a dia. Semanalmente, quinzenalmente, temporariamente, regularmente, perdão, esse gestor vai se reportar ao dono do processo. O gestor, ele não é de um departamento, ele é multifuncional, porque às vezes o processo perpassa por vários departamentos da organização. Então ele é um cara que tem que ter uma visão macro do negócio, holística, ponta a ponta. Lembra? Desde o momento que entra caminhãozinho com matéria-prima do fornecedor, até o momento que sai o caminhãozinho com o produto acabado lá para o cliente. O gerente de processos, ele tem que ver tudo isso. Gerir os processos da tua organização, fazer a gestão pelos processos da tua organização é ter essa visão. E é uma visão mais horizontal, interfuncional, ponta a ponta. Então vamos à alternativa correta. O gestor de processo, ao contrário do gerente funcional, lida apenas com profissionais especializados? Não, esse é o gerente funcional. B. O gerente de processos, por focar aspectos operacionais, não deve ser um profissional que saiba gerir conflitos. Pensa, o gerente de processos, ele atua em várias funções diferentes, em vários departamentos. Esses departamentos, às vezes, um briga com o outro, ainda está entrincheirado, silo funcional, né? Então, eu preciso saber gerir conflito. E que tem uma visão sistêmica da organização, sim, eu quero ter uma visão sistêmica. C. Ao contrário do gerente de projetos que lida com o seu projeto durante um tempo determinado, sim, projetos são singulares no tempo, são temporários. O gerente de processos não tem um prazo determinado. Perfeito. Por quê? Porque o processo é cíclico, rotineiro, né? Perene. Então, é o nosso gabarito. D. Os processos gerenciais são aqueles mais centrais? Não. Os processos gerenciais são aqueles de controle dos demais processos, né? De decisão, de controle, mais ligado ao ciclo de gestão, planejar, organizar, dirigir, controlar. Os processos de gestão, eles são gerenciais, né? Eles são um tipo de processos secundário, de apoio, de suporte, que dão suporte aos processos centrais, finalísticos, primários, que gerarão valor diretamente para o cliente final. Os processos de gestão, gerenciais, de suporte, apoio secundário, chame como quiser, eles apoiam, sustentam os processos primários. Então, eles geram valor indireto para o cliente final. Tá, Rafael, mas e se não gerar valor nenhum, a gente elimina. Realizar a medição contínua do desempenho de aspectos críticos do processo não é uma responsabilidade do gestor de processos? É sim. Lembra, não é uma responsabilidade no dia a dia do dono do processo. Quem faz isso, inclusive, é o gerente de processo. Ele vai ficar ali controlando no dia a dia se aquele processo está bacana ou não. Controlando e fomentando, né? Não é a ideia só do chicotinho e da lupa ali. Não é essa a ideia, procurar defeito. 49. Sobre dimensionamento e controle de estoque, analisa as afirmativas abaixo. A função da administração de estoque é maximizar o efeito lubrificante entre vendas e o planejamento e programação da produção. Gente, não fica com medo desse maximizar. Lembra, o estoque é o efeito lubrificante entre oferta e demanda, entre fornecimento e distribuição, né, ressuprimento, compras e vendas. É você não parar o processo produtivo da tua empresa. Tudo estar lubrificado, contínuo, funcionando, fluindo. Essa é a ideia do estoque. E você maximiza esse efeito. A questão não está dizendo maximiza o estoque. Eu falo isso porque eu recebi um pedido de recurso, mas essa questão não tem recurso não, tá? Não vejo, pelo menos, por esse argumento. Você maximiza o efeito lubrificante, maximiza esse benefício. Como que você faz isso? Comprando exatamente o necessário, na hora certa, no local certo, na especificação correta, a um preço condizente. Lembra quanto custa LP de qualidade? Aquele mnemônico. 2. Quanto maior o investimento em estoque, se eu gastei muito com estoque, maior será o comprometimento e responsabilidade de cada setor, de cada departamento. Cara, eu gastei muito com isso daqui. Vamos usar de forma coerente, vamos ter atenção. Ótimo.
Se é algo baratinho, você dá menos responsabilidade, menos importância àquilo. 3. A gestão de estoque deverá conciliar da melhor maneira os objetivos de cada departamento, sem prejudicar a operacionalidade da empresa. Lembra, a interface com os vários setores. Financeiro que é estoque baixo, produção que é estoque alto, e assim vai. E 4. A responsabilidade dos estoques deve ficar sob um único departamento, o departamento de materiais, ou a administração de materiais, ou de armazenagem, ou de estoque, né, de controle. É um departamento. E os outros ficam livres para se dedicar à sua função original. Ele não está dizendo aqui a diferença de departamentalização funcional, ou por processos, ou por cliente. Não. De forma geral, a administração dos estoques, armazenagem, suprimento, fica a cargo de um departamento. Está corretíssima a questão, ok? Pelo menos eu não vejo recurso nessa questão, repito, tá? Todas corretas. 50. A globalização da economia vem produzindo significativas mudanças na forma de condução dos negócios. No cenário atual, clientes exigem um alto nível de serviço, pedindo mais frequentes e trabalham no sentido de manter os níveis de estoque exatamente na medida de suas necessidades. Um dos sistemas de planejamento e controle de materiais mais divulgado é o MRP. Lembra, o que é o MRP? O MRP vai ter a receita de todos os produtos da tua empresa. Por exemplo, você faz um bolo, vai ter lá quantos gramas de farinha, quantos gramas de cenoura, quantos gramas de chocolate, de óleo, de ovos, de leite, de fermento. E aí ele vai olhar o teu estoque, saber ter um inventário ali simultâneo, né, eletrônico, de quantos produtos tem no teu estoque. Desculpa, de quantos matérias-primas tem no teu estoque. Verificar qual a previsão de venda daquele material. Olha, eu planejo vender 10 bolos. Para isso eu tenho que ter 2 litros de farinha, 2 litros de leite. E ele olha para o teu estoque e fala: opa, não tem, precisa comprar mais. E dispara a ordem de compras. Esse é o MRP. Então ele tem uma receita de todos os produtos para fazer a gestão da necessidade de compras, de níveis de estoque. Então, A, é definido como um conjunto de práticas organizados pelo PMI. Nada a ver, PMI, PMBOK, gestão por projetos. Risca. B, determina que tudo deve ser produzido, transportado e comprado na hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir estoques. Isso é o just in time. C, preconiza a quantidade de material a encomendar de cada vez para obter o mínimo custo total, levando-se em conta as despesas de armazenamento, o custo de capital empatado e as despesas gerais de compra. Isso é lote econômico de compras, o LEC. D. Estabelece uma série de procedimentos e regras de decisão, de modo a atender às necessidades de produção numa sequência de tempo logicamente determinada para cada item e componente do produto final. Perfeito, é o nosso gabarito. E E. Controla os fluxos de produção ou transporte em uma indústria através de cartões, luzes, caixas. O que é isso? É o nosso Kanban, ou poderia ser o Andon também, utilizando aí luzes, alguma coisa assim. Mas normalmente Kanban. Fechou? Bora agora falar do analista administrativo, então, a administração. Questão 31. Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta sobre TGA. Taylorismo é o sistema de produção baseado na organização racional do trabalho, sim, e na remuneração das pessoas pelo resultado obtido, lembra, o Homo economicus, para conseguir o máximo de produção com alta qualidade no tempo mínimo. Ótimo. Eu só acho um pouquinho forçado essa qualidade aí, tá? Com alta qualidade, mas tudo bem. 2. O administrador enfocado por Taylor é o administrador da produção, que está lá no chão de fábrica. Perfeito. Taylor acredita na identidade de interesse de empregadores e empregados a partir do momento do aumento da eficiência da produção para obter prosperidade de ambos. Lembra? O trabalhador está ali para produzir e ganhar dinheiro. A ideia aqui do Taylor é o homo economicus. Eu estou aqui pelo salário. Então, se o administrador pagar
remunerar com base na minha produção, eu vou produzir mais. Essa é a ideia. Ou faixas de produção. 3. Para Taylor, o administrador deve concentrar-se na fixação de metas, na melhoria dos processos e na cooperação entre os operários. O administrador tem a responsabilidade de desenvolver seu pessoal e de premiá-lo por bons resultados. Lembra? Eu produzo mais, eu operário, o administrador vai me pagar mais por isso, né? E o administrador está ali de forma funcional. Eu tenho uma supervisão funcional. Eu sou especialista numa parte do processo ou numa especialidade, numa função, eu faço esse controle, essa supervisão funcional. Um outro colega meu também é especialista em outra área, ele também supervisiona todo mundo. Então eu tenho múltiplas linhas de comando, né? Múltiplas linhas de autoridade e responsabilidade. Todas corretas, portanto. 32. Escola clássica, Fayol. A ênfase da teoria clássica é a estrutura organizacional e as funções do administrador. Sim, os 14 princípios. E ele quer um dos princípios que diz que as mudanças nas atribuições dos empregados são necessárias. Mas se ocorrer com frequência excessiva, cada hora você põe teu funcionário para fazer uma coisa, muda muitos planos, não há uma constância de propósito, o funcionário vai se sentir inseguro, não vai saber o que ele tem para fazer, ele vai se sentir perdido. Isso é a nossa estabilidade do pessoal. E aí o Fayol defendia. Galera, vamos dar um salário digno, condições dignas, para que esse colaborador não saia, não haja um turnover excessivo. Isso é ruim para a organização. Pensa que o Fayol estava lá nos primórdios da administração, né? Imagina aquelas fábricas na França com criança trabalhando. Ah, perdi um braço, troca, bota outro ali. Não, vamos ter uma estabilidade de pessoal. Para de mudar tanto as atribuições tal para o cara que está ali ser treinado e ali ficar, tá? Princípio da estabilidade. Cadeia escalar, lembra? A autoridade vem de cima para baixo, os níveis hierárquicos. Princípio da unidade de comando, lembra? Uma linha única de autoridade de comando nessa cadeia escalar. Unidade de direção, um plano. Vamos seguir aquele plano, não ficar, né? Vamos ter constância de propósito. Princípio de responsabilidade e autoridade não tem a ver com a questão. 33. Weber diz que a burocracia, ó, 3 questões do TGA já, hein? Burocracia deve ter as características que estão relacionadas nas alternativas a seguir. Só que ele quer a incorreta. Organização contínua de cargos limitados por normas escritas. Isso é característica da burocracia. Formal, impessoal, né? Profissional. Divisão do trabalho bem definida e sistemática, com áreas específicas por competência. Cargos organizados segundo o princípio hierárquico? Sim. Regras e normas técnicas claramente definidas e por escrito? Sim. União de prosperidade e administração? Não, não era tão bonitinho assim, né? A gente está ainda aqui na parte clássica da coisa, né? Eu só não gosto muito dessa divisão do trabalho bem definida, sistemática, com áreas específicas de competência, me leva um pouco para a científica. Mas a gente tem também na burocracia a ideia dessa divisão clara de responsabilidade, meu cargo muito bem descrito, muito bem desenhado, né, aquele job design, para saber exatamente o que eu faço. Eu vou fazer exatamente aquilo. E a ideia da burocracia é que isso ganharia agilidade, ganharia eficiência. De fato, era bom, por um lado, em um ambiente estável. Você já sabia o que fazer, as decisões já estavam todas escritas, né? Mas dava uma ideia um pouco de impessoalidade. Mas enfim, aí a gente tem as disfunções burocráticas, que é outro assunto. 34. O modelo Tananã é adequado a situações estáveis. Acabei de falar. Um ambiente que não muda. Isso é bom. Ambientes, sistemas mecânicos. Lembra? Mecânico, algo burocrático. Orgânico, algo adocrático. Estruturas, né, diferentes.
O adocrático, na hora a gente vê como é que resolve. A depender da demanda, a gente, né, do ambiente, a gente faz um modelo diferente, uma abordagem diferente. O modelo mecânico pensa no teu carro. As peças, as engrenagens sempre movem de um jeito, de uma direção, enfim, né? Ambiente mecânico, portanto. 35. Sobre liderança e poder, bases do poder. O poder legítimo é conferido pela posição ocupada na organização, ou no Estado, por exemplo, né? O Estado, eu digo monarca, por exemplo. Inclui quase sempre dois poderes que se complementam: o poder de recompensa e o coercitivo ou de punição. Se você fizer algo bom, eu te retribuo com salários, benefícios, elogio. Se você fizer algo ruim, eu tenho poder para te punir. São instrumentos para o exercício do poder legítimo. Perfeito. É aquele poder formal mesmo, né? 2. O poder referente, que é a influência exercida pelo líder em virtude da afeição e respeito que as pessoas têm por ele. Lembra? O líder, ele emerge pelos liderados, dando aquele poder de referência. Poxa, ele é referente naquilo, eu tenho ele como referência, como modelo de vida. Em função das suas qualidades, como seu caráter, força de personalidade, coragem, capacidade, ousadia. Perfeito. E 3, o poder do saber, poder do conhecimento, poder da habilidade, do conhecimento, da habilidade, da atitude, da competência, é baseado nos conhecimentos que a pessoa tem. Inclui conhecimentos técnicos, experiência, informação. Perfeito. Todas corretas. 36. Sobre o conceito de cultura organizacional. Crenças, costumes, sistemas de valores, normas de comportamento, formas de fazer negócio que são peculiares a cada organização, aquele DNA diferente, né, de cada organização, que define um padrão geral para as atividades, decisões, ações e descrevem padrões explícitos e implícitos de comportamento, as emoções que caracterizam a vida na organização. Ótimo, definição de cultura. 2. Conjunto de regras e atitudes da organização em relação à importância das pessoas, disponibilidade dos administradores, né, se eles estão mais presentes ou menos presentes, aceitação do não conformismo, clareza dos padrões, empenho em relação ao treinamento e desenvolvimento das pessoas, intimidade, valores éticos e morais, competição interna, orientação para mercado ou para produção, para as atividades mais ou para relacionamentos, né? Comunicação interna, capacidade de ação, adaptação às mudanças externas. Também é conceituação, né, de qualidade, definição de qualidade. 3. Um padrão de suposições de valores básicos inventados e descobertos ou desenvolvidos por um determinado grupo à medida que ele aprende a lidar com problemas de adaptação externa e integração interna. Perfeito. Cuidado, a banca poderia inverter isso daqui, estaria errado. Sebrasp já fez isso outras vezes. Que funcionar o suficientemente bem para considerar válido e passar para os demais. Lembra? Essa é a grande definição de cultura, né, do Schein. Todas corretas, portanto. 37. Clima organizacional. Lembra? Diferente de cultura e clima. O clima é algo mais dinâmico, muda de ambiente para ambiente e tudo interfere o clima. Quase tudo interfere o clima porque ele quer a alternativa incorreta. Mas lembra, tudo que está dentro ali da organização impacta o clima. Se comunicação, motivação, qualidade de vida, aspectos higiênicos, tudo afeta o clima. E o clima ele é percebido. E o clima é medível, mensurável. Dá para medir o clima, ok? Então, o clima organizacional reflete o grau de satisfação do pessoal com o ambiente interno. A esse respeito, assinale a incorreta. Motivação, sim, influencia e é influenciada pelo clima. Lealdade dos colaboradores, também. Eu me identificar ou não com aquela empresa, também. Colaboração ou competitividade entre as pessoas, também. Tá, só sobrou a E. E perceba que a E, ele tá jogando a bola para o cliente. Desenho dos processos do cliente. A jornada do cliente, aí não tem nada a ver. Ou, melhor, tem menos a ver que as demais. Porque tudo influencia o clima. Ok?
O clima é influenciado por fatores externos também. Imagina, sei lá, a gente tem uma empresa eh, que fabrica uma empresa agrícola e a gente sabe que teve uma guerra na Ucrânia, que vai faltar fertilizante, e esse medo da empresa falir e quebrar e eu perder o emprego é um fator externo, por exemplo. Então, mesmo fatores externos influenciam o clima. Agora, a que menos influencia aí, você vai buscar algo mais externo. As outras são mais imediatas. 38. Sobre qualidade, assinale. Qualidade é o grau em que um conjunto de características inerentes àquele produto atende aos requisitos. Sim, isso é a qualidade segundo a ideia de conformidade. 2. Os requisitos da qualidade são especificados pelo cliente ou pela sociedade em forma de expectativas, de desejos. Sim, isso é uma concepção da qualidade. Lembra, a gente tem várias formas de definir qualidade. 3. Qualidade é o atendimento das exigências e expectativas de cliente. Perfeito, o tanto que eu consigo atender ou até superar essas expectativas. Todas são definições de qualidade aqui na questão. 39. Os projetos contemporâneos apresentam-se em muitas formas e tamanhos. Alguns são de curta duração, empreendimentos baratos, que duram apenas alguns dias e necessitam de poucos recursos. Há projetos que precisam ser executados em poucas horas ou nem farão sentido, mas continuam tendo características comuns. Lembra? Projeto é um esforço temporário empreendido para gerar um produto, serviço ou resultado único. Essa é a nossa definição de projetos pelo PMI. Então, são empreendimentos independentes? Como assim independente? Cada projeto é independente um do outro. Por quê? Cada projeto está empreendido para gerar algo novo, algo disruptivo, inovar. B. Possuem propósito e objetivos sempre gerais? Não. Cada projeto é independente. Cada projeto tem o seu próprio objetivo. Então, a B está errada. C. Tem duração limitada? Sempre. É temporário. Tem que nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Possui ciclo de vida. Se tem ciclo de vida, morre. D. Entrega um resultado único? Sim. Tem administração e estrutura administrativa própria? Sim, eles são independentes. 40. Sobre gestão de projetos, analise. 1. Todo projeto pode ser encarado como uma sequência de fases? Sim, acabei de falar. Nasce, cresce, se desenvolve e morre. E aí isso denomina-se ciclo de vida. Perfeito. 2. Um projeto pode ser composto por uma ou várias fases, que por sua vez pode ser executado de maneira sequencial, projetos preditivos, iterativa ou sobreposta. Ótima. Iterativa, cíclico, né? Ou sobreposta, antes de terminar uma fase, eu já começo a outra, paralela, né? 3. Cada projeto ou tipo de projeto dentro da organização terá um sequenciamento de fases que permitirá a sua melhor gestão. Sim, são fases genéricas. Cada projeto tem o seu. Perceba, quando a gente estuda a gestão por projetos, a gente tem as fases, né, de iniciação, organização e preparação, execução e encerramento. Mas são fases genéricas. A depender do tipo de projeto ou da abordagem de gestão, se ela é mais sequencial, se ela é mais cíclica, iterativa, eu vou ter fases diferentes. Então, todas corretas. 41. Projetos se desenvolvem em organizações que têm estrutura organizacional preparada para a sua execução. Sobre estruturas de gestão de projetos. Lembra, de um lado eu tenho a funcional, no meio do caminho eu tenho a matricial e na outra ponta eu tenho a projetizada. Essa matricial, ela pode ser fraca, mais poder para funcional. Forte, mais poder para projetos. Ou equilibrada, balanceada. E aí, projeto e processo têm o mesmo poder. Desculpa, projetos e funcional têm o mesmo poder. E aí, há um conflito bastante grande. Então, eu tenho estrutura funcional aqui? Tenho. Projetizada? Tenho. Matricial? Tenho. Híbrida? O que é híbrida, gente? Quando junta mais de uma estrutura. A estrutura matricial, ela é também chamada de estrutura, ela é um tipo de estrutura mista ou híbrida, ok? E estrutura de qualidade, não, isso daqui não existe. 42.
Projetos maiores e mais complexos exigem planos estruturados de inspeção e avaliação. Pensa, é um projeto importante, gente pode morrer ali, o risco, o impacto é muito grande. Sobre essas inspeções, assinale a alternativa incorreta. Vamos pelo bom senso aqui, galera. Inspeção periódica é importante? Periodicidade? Sim. Inspeções de progresso, ou seja, revisões de fase, ou também chamada de inspeção de milestone, né? Pedras de milha, que são os marcos. Momentos importantes, fases importantes do ciclo de vida do teu projeto. E a cada uma dessas, eu tenho essa inspeção. Inspeção inicial, no início do projeto. Inspeção final, no final do teu projeto. Ou inspeção de entrega. Tudo isso é importante. Inspeção especial, poxa, alguma coisa ocorreu, eu vou fazer uma auditoria ali sem dar sobreaviso, sem dar aviso prévio, sabe? Isso é importante. Agora, inspeção irregular, não. Inspeções regulares, periódicas. Entendeu a ideia? Beleza. 43. Sobre gestão de materiais, analise. Todos os materiais precisam ser adequadamente administrados? Sim. Suas quantidades devem ser planejadas e controladas para que não haja falta ou paralise a produção? Sim. Nem excessos que elevem os custos operacionais desnecessariamente? Ok, correta a primeira. 2. Gestão de materiais consiste em ter os materiais necessários, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo? Perfeito, lembra? Quanto custa LP de qualidade? Quantidade, custo, local, prazo e a qualidade, a especificidade daquele material. Ótimo. 3. Na prática, utilizam-se indistintamente vários termos para a gestão de materiais. Sim, tem uma porrada. Como suprimento, fornecimento, abastecimento, logística. Perfeito. Todas corretas. 44. Estoque pode ser classificado de acordo com os mesmos critérios de classificação de materiais. A respeito dessa classificação, assinale a incorreta. Aqui ele está pedindo segundo a classificação por aplicação. Lembra? Matéria-prima é o material parado no almoxerifado. Depois eu tenho materiais em processamentos, semi-acabado, material acabado e vira produto final. O que eu não tenho aqui? Estoque de processo. Eu tenho estoque de materiais em processamento ou em processo. Então a B errada. 45. Administração pública é o processo estruturado de planejamento, organização, orientação, execução, avaliação e aprimoramento das atividades da instituição pública no direcionamento para atender às necessidades e expectativas do cliente cidadão, visando ao bem comum. Sendo assim, a administração pública apresenta alguns termos básicos. A esse respeito, assinale a incorreta. Ter um processo estruturado, você mapear os teus processos, entender como eles funcionam, é importante. Visar o bem comum, é importante. Atende à comunidade, é um bem comum. Executa o que a comunidade planejou? Não, galera. A comunidade pode participar do processo de planejamento? Pode e deve. Só que ela não é quem ela não é ela quem decide, quem planeja, quem formaliza o plano. Não, ela participa do processo. E coloca em prática o que planejou? Aí sim, é a administração pública, a D que está errada. 49. Aprimoramento é o processo evolutivo desenvolvido de forma gradativa, acumulativa e sustentada para que a melhoria contínua do modelo da administração e dos resultados da instituição pública. O processo de avaliação e aprimoramento tem fases. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Pensa que eu estou fazendo um planejamento da minha política pública, de fazer a avaliação e o aprimoramento dessas políticas públicas. O que é avaliação e aprimoramento? É a gente fazer o controle. Pensa até num PDCA, por exemplo. Né? Mas eu vou fazer a avaliação, o monitoramento disso. Consolidar os indicadores de desempenho, ou seja,
Identificar e agrupar todos os meus indicadores de desempenho é importante? Lógico que é, a gente tem até os 6 Es de indicadores da administração pública, né? Disseminação dos indicadores. Sim, todo mundo tem que conhecer esses indicadores. Indicação dos responsáveis pelas atividades. Como é que eu vou avaliar se eu não sei quem faz as coisas? É importante. Pós-avaliação de desempenho de pessoal. Restringiu. Eu não estou só fazendo avaliação de pessoal aqui. Eu estou fazendo avaliação de políticas públicas. É algo muito mais abrangente. E pós-avaliação seria o quê? Um feedback? Né? Não vejo aí como parte desse sistema, desse ciclo de avaliação. E avaliação na tarefa em tempo real, esses controles simultâneos de tarefas, de processos, de atividades, aí sim, correta. D, portanto, errada. Beleza? Pessoal, a gente viu aqui várias questões de IBFC bem fresquinhas, não vi possibilidade de nenhum recurso. E se você, mas me coloca à disposição aí para conversar. Se você não teve a sua prova corrigida, analisada e quiser, entre em contato comigo também, comenta esse vídeo. Aqui nas minhas, no QR Code eu consigo, tem acesso aí meu e-mail, Instagram, enfim, me coloco à disposição, tá bem? Um grande abraço, pessoal. Tchau, até a próxima e espero que vocês tenham ido muito bem. Torço por cada um de vocês. Tchau, tchau.